Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma aula do nosso curso de hipertensão arterial. Hoje o João Gabriel Valaperde é que vai dar a nossa aula sobre adesão à terapêutica antihipertensiva. Com a palavra, João. Gente, boa noite. Meu nome é João Gabriel Valaperde. Eu sou graduando em Medicina, estou no 12º período pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu sou doutorando em Clínica Médica pelo Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica, lá pelo ProHeart. E hoje eu vou conversar com vocês especificamente sobre adesão terapêutica no contexto da hipertensão arterial, já como introduzido pela professora. A hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica não transmissível definida por níveis pressóricos em que os benefícios do tratamento superam os riscos. O diagnóstico ele é feito a partir da avaliação dos níveis pressóricos, com uma medida com técnica correta em pelo menos 2 ocasiões diferentes na ausência de medicação antihipertensiva, ou em uma única ocasião, caso o indivíduo apresente um nível pressórico de 180 para pressão arterial sistólica ou 90 para diastólica. Ela conta com uma prevalência de 32,3% em nosso meio, e essa prevalência aumenta com o passar do tempo, de tal modo que, no Brasil, cerca de 71,7% dos indivíduos com mais de 70 anos são hipertensos. A hipertensão ela apresenta diferentes impactos na saúde cardiovascular. Por conta disso, ela é o principal fator de risco modificável e que se associa com as doenças cardiovasculares, doença renal crônica e morte prematura. As doenças cardiovasculares, por sua vez, são a principal causa de morte, hospitalização e atendimento ambulatorial em todo o mundo, inclusive em países em desenvolvimento como o nosso, o Brasil. Para se ter ideia, em 2017, 27,3% dos óbitos que ocorreram no nosso país foram atribuídos às doenças cardiovasculares. E esses, por sua vez, estavam diretamente relacionados à hipertensão arterial sistêmica, 45% desses. É importante pontuar que a hipertensão arterial sistêmica, na maioria dos casos, ela mata por conta da progressão das lesões de órgão-alvo. O tratamento da hipertensão arterial sistêmica, ele tem o objetivo principal de reduzir a morbidade e a mortalidade decorrente dos valores elevados da pressão arterial. E existem basicamente duas modalidades de tratamento: o tratamento não medicamentoso, com a prática de atividade física, o controle dietético, a perda de peso, a cessação do tabagismo, as práticas integrativas e complementares e o controle do estresse. E existe também o tratamento medicamentoso, que envolve uma gama de drogas que atuam em diferentes mecanismos responsáveis por elevar de forma contínua e mantenedora os níveis pressóricos. E esses são os diuréticos, os bloqueadores dos canais de cálcio, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os bloqueadores dos receptores de angiotensina, os IECAs e os BRAs, os vasodilatadores diretos, os beta-bloqueadores, os bloqueadores alfa-2 adrenérgicos e os bloqueadores alfa-1 adrenérgicos. A partir dessa grande gama de possibilidades, a partir desse grande arsenal terapêutico, a gente presume que a hipertensão é uma doença controlada, né, ao longo nos diferentes países e em todo o mundo, mas não é bem isso que acontece. Esse estudo foi uma revisão sistemática, com uma meta-análise que evidenciou a disparidade da prevalência do controle da hipertensão em diferentes países no mundo. Essa meta-análise envolveu 135 estudos populacionais, com 968.419 adultos ao redor de 90 países, desenvolvidos e desenvolvimento e subdesenvolvidos. E foi evidenciado que, dos indivíduos hipertensos nesses 90 países, apenas 46% sabiam do seu diagnóstico, apenas 36,9% eram tratados e, por incrível que pareça, só 13,8% estavam controlados. Quando essas análises foram realizadas especificamente para os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, esses dados são ainda mais alarmantes. 37% dos indivíduos sabiam do seu diagnóstico, 29% eram tratados e 7,7% apenas estavam controlados. A partir disso, outras publicações seguiram nesses trilhos para poder investigar o panorama da hipertensão e dos controles pressóricos especificamente nesses países,
de baixa e de média renda, né? Os países subdesenvolvidos e os países em desenvolvimento, o que inclui o Brasil. E daí esse estudo envolveu, que é um estudo de revisão, ele envolveu 44 estudos primários com amostras representativas desses países, subdesenvolvidos e em desenvolvimento. E foi constatado o seguinte, que quando eles calcularam a amostra populacional de cada país, ponderando o peso dessa amostra de acordo com o tamanho da população do país, eles evidenciaram, como vocês podem observar nesse gráfico, onde o eixo vertical fala sobre a proporção de hipertensão. Aqui ficou apagado, mas diz respeito à renda média do país. Vocês podem observar que, nesses países, 73% dos indivíduos hipertensos, à data da pesquisa, à época da pesquisa, tiveram sua PA ferida pelo menos uma vez na vida. E quando a gente passa para o diagnóstico, apenas 39% desses indivíduos tiveram seu diagnóstico tiveram diagnóstico da hipertensão antes da realização desse estudo. Com relação ao tratamento, o número cai ainda mais. Só 29% dos indivíduos diagnosticados com hipertensão arterial foram submetidos ao tratamento. E quando a gente analisa os dados referentes ao controle dos níveis pressóricos, apenas 10% dos pacientes hipertensos que estavam sob tratamento tinham os níveis pressóricos controlados. E daí, quando a gente observa esses gráficos um do lado do outro, fica bem claro a redução da quantidade de indivíduos que tiveram sua pressão aferida para os diagnosticados, depois para os tratados no C e posteriormente para os controlados em D. E aí, uma das principais causas que foi discutida nesses estudos para justificar esse baixo controle dos níveis pressóricos nos diferentes países foi a adesão terapêutica. Especificamente, até onde eu pude pesquisar, não existe nenhum estudo quantitativo evidenciando o impacto da baixa adesão terapêutica no descontrole dos níveis pressóricos a nível global. Mas essa revisão sistemática, sem uma análise estatística, portanto, sem uma meta-análise, ela traz um panorama bem interessante. E ela afirma que a falta de adesão terapêutica a baixa adesão terapêutica, ou a falta de adesão terapêutica, é a segunda causa responsável pelo descontrole dos níveis pressóricos em todo o globo. E aí, a partir disso, a gente conclui inicialmente que a hipertensão arterial é a doença crônica mais prevalente no Brasil e no mundo. Ela é o principal fator de risco cardiovascular modificável. Apesar de nós contarmos com um grande arsenal terapêutico, tanto de terapias medicamentosas quanto de não medicamentosas, o cenário atual é de um baixo controle dos níveis pressóricos, em parte atribuído à baixa adesão. E aí, falando especificamente sobre a adesão terapêutica, e aqui eu vou me ater à adesão terapêutica das terapias medicamentosas, farmacológicas. Caso alguém tenha o interesse de entender um pouco mais sobre a adesão terapêutica das intervenções não farmacológicas, vocês podem acessar por esse QR Code o nosso canal no YouTube, que contém outras aulas sobre esses outros assuntos. Mas especificamente sobre a adesão terapêutica na terapia farmacológica, ao longo do tempo, foram propostos diferentes termos para se falar sobre adesão terapêutica, como observância, aderência, complacência, adherence, que é em inglês, ou compliance também. Até que em 2003, a Organização Mundial da Saúde, pela primeira vez, publicou um relatório sobre a adesão terapêutica para as diferentes doenças, dando um enfoque para as doenças crônicas. E desde então, o termo preferido e preconizado na literatura tem sido de adesão. A adesão ela é definida como o grau em que o comportamento de uma pessoa, no caso, tomar um medicamento, corresponde às recomendações acordadas por um prestador de assistência à saúde. Em termos quantificáveis, a literatura fala que uma boa adesão para o paciente hipertenso deve gerar em torno de 80% a 100%, né? No caso, aquele paciente que de 10 tomadas, de 10 recomendações de tomadas, de prescrição de medicação, ele faz isso em pelo menos 8 vezes. Só que existe uma parte da literatura que argumenta que lidar com a adesão em termos numéricos pode não ser vantajoso e não se relaciona com desfechos clínicos favoráveis para os doentes. De qualquer forma,
a adesão à medicação, ela também passa por uma outra definição. Em 2012, para refinar o primeiro posicionamento da OMS, essa mesma organização fez um outro posicionamento sobre a adesão terapêutica, onde eles dividiram esse evento em 3 passos: no início, na implementação e na descontinuação. O início diz respeito à primeira tomada da medicação desde o momento em que ela é prescrita pelo profissional de saúde. A implementação diz respeito à concordância que o doente tem no seu hábito de tomar a medicação com a prescrição médica. E a descontinuação diz respeito à omissão de dose, ou seja, quando o doente para de tomar a medicação prescrita pelo profissional da saúde. É importante entender, para além da definição e dos conceitos, que a adesão terapêutica é uma questão multifatorial. Ela passa por fatores relacionados ao sistema de saúde, fatores socioeconômicos, fatores relacionados à doença, relacionados ao paciente e ao próprio tratamento. E aí, falando especificamente sobre isso, é importante ter essa dimensão da complexidade da adesão para que seja possível, no contexto de assistência a um paciente, no consultório, no âmbito individual ou no âmbito coletivo, poder projetar, implementar e refinar intervenções que possam contribuir com uma melhora da adesão dos pacientes. Com relação aos fatores sociodemográficos e econômicos, o que foi observado ao longo dos anos é que não existe um fator específico, não existe uma variável clínica específica ou uma combinação entre elas que tenha capacidade de predizer qual paciente tem boa ou má adesão, ou ainda qual paciente poderá incorrer com uma boa ou má adesão. O que a Organização Mundial da Saúde preconiza e o que toda a literatura científica a respeito desse assunto preconiza é que os fatores socioeconômicos e demográficos sejam levados em consideração e sejam analisados no contexto em que o doente está inserido. E justamente por causa disso é que eu trouxe essa foto, porque não é em toda gênero, raça, sexo ou renda que vai haver maior ou menor adesão, mas a depender do contexto em que esse doente se insere, como, por exemplo, no contexto das desigualdades sociais, das disparidades econômicas, pode sim haver uma menor adesão. Existem alguns estudos que demonstram que pobreza, analfabetismo e baixo nível educacional, mas não todos, se relacionam com baixa adesão terapêutica. Uma outra questão que pode se relacionar com a baixa adesão terapêutica, mas novamente não sempre, é o alto custo do tratamento e também a cultura no qual esse adoecimento se insere. Tem pacientes que apresentam queixas disfuncionais sobre o seu adoecimento e sobre o seu tratamento, precisam ser identificadas e manejadas. Outro fator que pode se relacionar com a adesão terapêutica são os fatores relacionados aos sistemas de saúde, ao tratamento. E eles dizem respeito basicamente à cobertura do sistema de saúde, à presença ou ausência da equipe multiprofissional, à qualidade do atendimento prestado e à relação que o profissional de saúde estabelece com o paciente. Isso passa pela confiança, pelo modelo de relação entre o profissional e o paciente e pelo modo de abordagem. Especificamente sobre a confiança, os estudos demonstram já desde a década de 70 que pacientes que sentem-se à vontade e confortáveis para confidencializar com seu médico sem que eles sejam julgados a respeito de uma não adesão, tendem a aderir mais. Com relação ao modelo de relação entre profissional e paciente, existem estudos que demonstram que uma relação horizontalizada, no qual o cuidado é centrado no paciente e não da doença, tendem a aumentar a adesão. Com relação à cobertura do sistema de saúde, existem estudos super interessantes que demonstram que a presença de um agente comunitário de saúde, que agora foi considerado muito justamente um profissional de saúde, se relaciona com o aumento da adesão terapêutica das diferentes doenças. Outros fatores que devem ser levados em consideração são os fatores relacionados ao tratamento. A complexidade do regime terapêutico se relaciona diretamente com a adesão terapêutica do doente. E não é difícil entender isso, basta pensar o paciente que tem uma doença que precisa tomar só uma medicação uma vez ao dia, com outro doente que apresenta diferentes morbidades e precisa tomar diferentes medicações em diferentes horários todos os dias.
Portanto, isso tem relação com a quantidade de drogas, com o esquema posológico e com alterações constantes nesses esquemas. Outro fator relacionado ao próprio tratamento diz respeito às reações adversas. Tratamentos que tendem a causar grandes índices de reações adversas podem cursar com menores índices de adesão terapêutica por parte dos pacientes. Outra questão muito importante, que só é pensada em muitos casos no contexto do idoso, mas que não deveria, porque a polifarmácia pode estar presente em qualquer faixa etária, é a quantidade de medicações que um paciente usa. Quanto mais drogas ele usa, menor é a probabilidade dele aderir àquele tratamento. E, por fim, a dispensa das drogas. Isso fica muito fácil da gente conseguir alcançar pensando na nossa realidade. Quantos dos nossos pacientes interrompem o tratamento quando as verbas ao sistema de saúde é cortada e ele não tem acesso à dispensa das drogas na atenção primária? Com relação aos fatores relacionados à doença, é importante pensar sobre a natureza e a gravidade da doença de base. Se a doença é de natureza crônica ou aguda, se a gravidade da doença cursa com sintomas que vão acabar se traduzindo numa incapacitação. Caso isso não aconteça, caso a doença apresente uma natureza assintomática, é provável que o doente não vá aderir a essa terapia, porque apesar dele tomar medicação, ele não percebe nenhuma melhora. E isso é especialmente verdadeiro no contexto da hipertensão arterial, por se tratar de uma doença de natureza assintomática e que, salvo com relação às lesões de órgão-alvo e à progressão da doença nesse sentido, ela não cursa com um sintoma incapacitante, como outras doenças poderiam cursar. E outra coisa que pode se relacionar com a adesão é a presença de comorbidade, como eu já falei anteriormente. Com relação aos fatores relacionados ao paciente, é importante pensar nessa questão, mas sem esquecer das anteriores. Durante muito tempo, o manejo da adesão, a concentração à adesão rondou os fatores que se relacionam especificamente ao paciente, mas não é só a respeito disso. Por isso que eu deixei propositalmente por último, nessa parte da visão multidimensional da adesão, os fatores que se relacionam ao paciente, porque existem fatores relacionados à doença, os sociodemográficos, ao sistema de saúde e ao próprio tratamento. Eles são importantes e eles versam basicamente sobre o conhecimento que o paciente tem sobre sua condição, sobre uma possível negação do diagnóstico, sobre fatores que se relacionam com a personalidade do paciente, se é um paciente muito esquecido ou não, e isso já é evidenciado na literatura que pacientes esquecidos, e também não é difícil de entender isso, né, tendem a não tomar a medicação, se o paciente tem a capacidade de autogerenciar sua saúde e se ele tem uma previsão futura sobre a sua doença. Existem alguns estudos que demonstram que pacientes que acreditam que o seu adoecimento só vai reverberar negativamente na qualidade de vida dele ao longo dos anos, como é o caso da hipertensão, que você não tem nada hoje, mas você pode, caso não venha aderir ao tratamento, evoluir com uma lesão de órgão-alvo, esses doentes tendem a não aderir. E aí a literatura argumenta que o ideal seria educar o paciente quanto ao presente e não só quanto ao futuro. É importante, sim, falar para o doente quanto à progressão das lesões de órgão-alvo, mas explicar para ele que essa progressão não vai acontecer só no amanhã, acontece também no hoje. Com relação ao panorama da adesão na hipertensão arterial, é difícil precisar na literatura qual é a taxa de adesão desses pacientes, porque existem diversos fatores que confundem essas análises, que na verdade nem confundem, que impedem que essas análises sejam extrapoladas para a população como um todo. É uma doença de natureza crônica assintomática, que vai ter uma face, um rosto, a depender do contexto que ela está inserida. De qualquer forma, existem estudos que mostram que a iniciação, que é aquele momento entre a prescrição e a primeira tomada de droga dos pacientes, varia de 4% a 20%. Nos estudos clínicos,
cerca de 4 a 5% dos pacientes sequer começam a tomar medicação. E na prática clínica real, esses números chegam a 20%. Existem alguns estudos epidemiológicos que de cerca de 75 a 90% dos pacientes renovam seu estoque nas farmácias, mas não é possível afirmar que essa, então, é a adesão real do paciente, porque depois de pegar a medicação, ou seja, renovar o seu estoque, podem acontecer várias coisas para que ele não venha a aderir. De qualquer forma, é estabelecido que no contexto da hipertensão arterial, menos de 50% dos pacientes se mantêm aderentes em cerca de 1 ano. Isso quando o doente faz uso de pelo menos, aliás, de uma medicação. E a gente sabe que, em se tratando de uma doença frequentemente comórbida, esses doentes fazem uso de mais de uma medicação. E aí, eu trouxe esse estudo super interessante, que é um estudo longitudinal, com um N de 4.783 pacientes hipertensos, que foram acompanhados ao longo de 1 ano para avaliar a sua adesão terapêutica, a partir do método de monitorização eletrônica da adesão. É um método, ao mesmo tempo que é simples, é meio complexo, e ele consiste basicamente na dispensa das medicações para os pacientes num potinho que contém um chip na tampa, e quando o paciente abre esse pote, o chip quantifica que, em teoria, ele tomou a medicação, mas ele pode não ter tomado, porque ele pode ter retirado a medicação dali e não ter tomado a medicação. De qualquer forma, esse estudo fez essa avaliação. E olha só que interessante os resultados. Observe os perfis dos pacientes. Esse paciente aqui, como vocês podem observar, aqui ao longo do tempo, o eixo X e o eixo Y são as doses. É um paciente ideal, que quase não existe, por diversos fatores. É o paciente que tomou as suas medicações todos os dias ao longo de 2 meses, no mesmo horário. O paciente 2 foi um paciente que, ao longo do tempo, descontinuou o seu tratamento, por volta do 2º mês do estudo. O paciente 3 foi um paciente que tomou as suas medicações ao longo do tempo, de forma muito irregular, em diferentes momentos, e, perto do final do estudo, ele descontinuou o tratamento. E o paciente 4 é um paciente que, apesar de não ter descontinuado o seu tratamento, ele tomou as medicações em horários bem diferentes. E aí, quando o estudo traz um gráfico ao longo do ano, avaliando a adesão terapêutica desses doentes, a gente consegue enxergar melhor como é que isso funciona. Vocês podem observar aqui que o pontilhado verde diz respeito à adesão perfeita. Aqui é a porcentagem de pacientes e aqui é o tempo decorrido no estudo, ao longo de 1 ano, quase, 350 dias. E aí, já no primeiro dia do estudo, tem uma queda abrupta da curva azul, que diz respeito à persistência, ao fato do doente estar tomando a medicação. E são os 4% em média dos doentes que não começam o tratamento. Depois, com o tempo, essa curva vai caindo, demonstrando que os pacientes vão abandonando a terapia medicamentosa. Isso num contexto de uma assistência extrema, por se tratar de um estudo que acompanha os doentes de perto. Vocês podem observar na linha vermelha que existe uma diferença entre azul e vermelha. A azul, ela diz respeito à persistência do paciente na adesão, e a vermelha, ela diz respeito a uma falha da adesão, apesar do paciente não ter deixado de tomar o remédio. É o paciente que toma o remédio, mas toma na hora errada. É o paciente que eventualmente esquece de tomar o remédio. E aí vocês podem observar aqui que, nesse estudo, 4% dos doentes sequer passaram pela iniciação da adesão, que do 100º dia do estudo, cerca de 35% dos doentes tinham abandonado a terapia, ou seja, só 65% dos doentes mantinham a fase de implementação do esquema terapêutico, e que, por fim, nesse mesmo dia, só 55% dos doentes, no dia 200, peraí, isso aqui é antes, desculpa. Só cerca de 55% dos pacientes do 100º dia tomaram a medicação, mas de uma forma errada. E houve uma grande descontinuidade da terapia ao longo do tempo, como vocês podem observar. As consequências da má adesão versam, logicamente, com o descontrole dos níveis pressóricos, uma maior incidência das crises hipertensivas, das lesões de órgão-alvo, uma redução da qualidade de vida, redução da produtividade, aumento dos custos de saúde e, infelizmente, a morte.
Essa meta-análise, ela se debruçou especificamente para investigar a associação entre a adesão e a mortalidade. E como ela tinha vários gráficos, eu não trouxe nenhum gráfico aqui exibindo o resultado, eu trouxe por extenso mesmo. Foram 21 estudos com N de 46.847 participantes. Eles evidenciaram que, no geral, pacientes que aderem bem à terapia medicamentosa têm menos 55% de chance de ir a óbito quando comparado a pacientes que aderem mal à terapia medicamentosa. E aí, a partir disso, a gente faz outras conclusões, que a adesão ao tratamento medicamentoso é multifatorial, que o panorama da adesão entre os pacientes com hipertensão varia, porém não tende a ultrapassar os 50% em um ano, e que a má adesão apresenta graves consequências, incluindo o óbito. E, naturalmente, fica evidente a importância de se avaliar a adesão terapêutica dos doentes. A gente pode fazer isso em dois contextos, na pesquisa e na assistência. Na pesquisa eu só vou citar, porque não é o foco dessa apresentação, e vou explicar melhor na assistência. Na pesquisa, nós podemos utilizar diferentes métodos, como a monitorização eletrônica da adesão, como a contagem de pílulas, onde o doente recebe uma caixa, um frasco contendo um determinado número de drogas, e ao final de um ciclo de tratamento, ele devolve aquele frasco e são contadas as pílulas que não estão no frasco. Dados de dispensa se prestam a realizar estudos epidemiológicos, e podem ser feitas também análises bioquímicas no sangue ou na urina, para ver se aquele doente apresenta algum metabólito do fármaco que ele tomou anteriormente. E também podem ser utilizados questionários. Na assistência, a gente pode proceder com observação direta. Isso não é muito feito no contexto de hipertensão. Aqui no Brasil, sobretudo na atenção primária, isso é feito frequentemente no tratamento da tuberculose e se mostra ser algo extremamente exitoso, e consiste basicamente no fato de um profissional de saúde observar a tomada da medicação. Isso pode ser feito tanto no contexto ambulatorial quanto no contexto de uma internação. E esse estudo é bem interessante. Ele avaliou a não aderência de pacientes aparentemente hipertensos resistentes na adesão à terapia farmacológica. Ele contou com um N de 56 pacientes aparentemente hipertensos resistentes e foram submetidos a uma intervenção, ou seja, eles foram observados quanto à tomada das medicações antipertensivas. Após 4 semanas dessa intervenção, foram realizadas mapas e foi constatado que 25 desses pacientes eram pseudo-resistentes por baixa adesão terapêutica. Na assistência também podem ser utilizadas escalas de adesão. O questionário mais utilizado, tanto na prática de pesquisa quanto na prática de assistência, é o questionário de Morisky. Ele conta com 7 perguntas e diz respeito às dificuldades que um doente tem para aderir ou não à medicação. Se o doente pontua com 6 pontos, ele tem uma baixa adesão, de 6 a 7, uma adesão moderada, e 8 pontos, uma alta adesão. Na assistência também, a gente pode lançar mão da entrevista clínica, que é o que nós usamos rotineiramente para avaliar a adesão desses pacientes. A entrevista clínica ela pode acabar se traduzindo em 2 caminhos. Um é um insucesso ou o sucesso, a depender como ela é conduzida com os pacientes. Para que a gente consiga avaliar a adesão com qualidade, é fundamental ter habilidades de comunicação. Isso envolve ter uma escuta ativa e empática, sem interrupções. Envolve também organizar o discurso em torno do paciente e não da doença, não emitir julgamentos, ter uma boa relação com o paciente, e essa relação, ela basicamente deve ser estruturada na confiança, na horizontalidade, de tal forma que a gente permita que o paciente participe do próprio cuidado, fazendo com que ele se torne um agente ativo na sua própria promoção de saúde. E também é fundamental reconhecer que a adesão é um processo dinâmico e não estático. Portanto, numa entrevista clínica que se preste também a avaliar a adesão, é importante ter em mente que isso pode mudar ao longo do tempo. O paciente que adere hoje pode não aderir amanhã, tanto por fatores que dizem respeito ao próprio paciente como à doença, porque a doença também não é algo estático, é dinâmico.
E como proceder depois que a gente faz uma avaliação da adesão? Levando em consideração que a adesão é um processo multidimensional, é importante proceder com a equipe, com o paciente, com o sistema de saúde e com a própria terapia medicamentosa. As intervenções passíveis para se otimizar uma adesão terapêutica, quando ela é baixa, elas basicamente versam sobre educação em saúde, sobre o desenvolvimento de mecanismos de bom relacionamento, de orientações simples e claras, de esquemas de tratamento simples e, fundamentalmente, de menos medicação, quando possível, o que vai favorecer uma maior adesão aos pacientes. E aí eu trouxe aqui, de uma forma bem rápida, só para a gente poder pensar um pouco um caso clínico, fictício. Marcos é um paciente na sexta década de vida que apresenta-se no ambulatório da atenção primária, preocupado com seu estado de saúde, pois refere ter perdido um irmão há 3 meses para um infarto fulminante. Durante a anamnese, Marcos relatou ter sido diagnosticado com hipertensão, diabetes e problema no colesterol há 5 anos, tendo iniciado as seguintes medicações: furosemida, enalapril, amlodipino, glifage e simvastatina. No exame físico, ele apresentava uma PA de 182/92, um IMC de 34 e sem demais alterações. Não é possível dizer o que é certo ou errado a se fazer nesse caso, mas é um caso que ilustra bem o que a gente conversou aqui sobre adesão terapêutica, né? Será que esse paciente precisava ter começado com 5 drogas e comumente com doses otimizadas? Será que esse paciente deveria ter sido avaliado quanto à adesão? Será que esse paciente poderia ter tentado, em paralelo com a intervenção farmacológica, ou não inicialmente, uma intervenção não farmacológica, como a prática de atividade física, com alterações nos hábitos alimentares, como o manejo do estresse? Possivelmente que sim. E daí a gente percebe a importância de se levar em consideração outros aspectos que não só a medicalização. Mesmo porque medicalizar vai de contra a adesão terapêutica. Quanto mais a gente medicaliza um paciente, menos ele adere. E aí, por fim, eu li essas 2 frases durante a revisão desse material quando eu estava montando a aula, e eu achei que elas são muito interessantes, né? Que os medicamentos não funcionam em pacientes que não os tomam e que os benefícios máximos dos medicamentos não podem ser alcançados em níveis atuais de adesão. As conclusões finais são, portanto, que a hipertensão apresenta-se como um agente relevante na morbimortalidade cardiovascular no Brasil e no mundo. A baixa adesão é uma grande barreira para o controle da hipertensão e, portanto, para a redução da morbimortalidade cardiovascular. E, em se tratando de uma condição multidimensional, as intervenções referentes à otimização da adesão são diversas e que avaliar é o primeiro passo, e o segundo, quando possível, é prescrever menos. Para quem gostou do assunto, eu separei alguns trabalhos que vocês podem ter acesso, colocando a câmera no QR Code da tela. Essa é uma revisão sobre adesão e hipertensão arterial. Essa é uma meta-análise sobre a eficácia de diferentes intervenções na adesão às terapias farmacológicas no contexto da hipertensão arterial. E essa é a diretriz brasileira sobre hipertensão arterial. A próxima aula do nosso curso vai ser hipertensão resistente refratária, com o professor Bernardo, na quinta, no dia 1º de junho, às 6 horas. Aqui também tem o QR Code das nossas redes sociais. Não se esqueçam de inscrever no YouTube, que essas aulas ficam gravadas e disponibilizadas lá. Vocês podem acessar por meio do QR Code. E eu queria terminar dizendo que não existe saber mais ou menos, e sim há saberes diferentes, como disse Paulo Freire. Obrigado pela atenção. Parabéns, João. Muito bom. Muito bom, É um João. assunto Bom que mesmo. é complexo, né? Na teoria é complexo, na prática é mais complexo ainda, né? E acho que você resumiu assim de uma maneira muito boa, né? Muito legal da gente pensar no assunto, né? Principalmente a gente que trabalha com hipertenso resistente, que usa uma quantidade absurda de medicação, né?
3, 4, 5 drogas antipertensivas, mais os hipoglicemiantes, mais a estatina, mais um remedinho para dor, para artrose, para não sei mais o quê, né? Então, e a gente sabe, quanto mais medicação, pior a adesão, né? Não tem muito o que fazer. E que muitas vezes a alternativa é tirar remédio, né? Aqueles doentes que a gente fica achando que não tomo remédio, não tomo remédio. Você acha que não tomo remédio? Tentar conversar com o doente sem... Isso que você falou, né? Acho que é sem julgamento, né? O que realmente dá para tomar de remédio? O que o senhor toma de verdade? O que o senhor consegue... Às vezes o paciente não tem dinheiro para comprar e fica intimidado, né? De dizer que não tem dinheiro, que não compra por causa disso. Muitas vezes, Bianca e Fernanda podem falar isso de cadeira aqui para a gente, né? A quantidade de vezes que o doente não toma o remédio, ou porque se sente mal com ele, aí não quer chatear o médico, dizer o remédio que você passou para mim me fez mal, né? Ou porque não tem dinheiro, e eles contam frequentemente, tanto para a Bianca quanto para a Fernanda, né? Então, acho que isso faz muita diferença. E a experiência que a Bianca tem dos doentes dizendo que ela bota umas fórmulas diferentes lá no frasco da monitorização eletrônica. Quer falar um pouquinho, Bianca? Olá, pessoal, boa noite. Bom, essa questão da adesão é algo que a gente vem batalhando, né, durante todo o tempo de ProHeart, porque os nossos pacientes têm as mais diversas ideias em relação às suas medicações e confusões também, né? Eles acham que, quer dizer, eles não entendem o mecanismo de ação das medicações, obviamente, então eles ficam muito confusos do motivo pelo qual eles tomam tantos remédios para uma única doença, né? Esse é o primeiro ponto. E outro é a questão socioeconômica também, né? Quando eles não conseguem na clínica da família, não conseguem na farmácia. Antigamente todos ficavam felizes saindo com as suas sacolinhas da farmácia do Lula, uma realidade que a gente espera que volte num futuro bem próximo. E eles ficavam muito felizes também quando a gente tinha aquela gama de medicações que a Biolab dava para a gente, né? Então, a gente conseguia... Oi, espera aí, só um minutinho. E Fala, a gente... Pedrinho. O Pedrinho está com fome. Falou, eu estou com fome. E a gente tentava, de todas as formas, otimizar a vida deles, né? Para que eles pudessem entender a importância de ter adesão e aderência, né, ao tratamento, seguindo da forma como era prescrito e desmistificando várias coisas, né? Tem um outro fator que é muito importante, que eles usam um parâmetro de aferir a pressão antes de tomar medicação, né? Aqueles que têm um aparelho em casa. Então, quando eles acham que a pressão está muito baixa, eles não fazem uso da medicação, achando que vai tomar aquele remédio e a medicação e a pressão vai diminuir bruscamente, né, naquele mesmo momento. Então, a nossa luta diária de fazer os nossos pacientes entenderem a importância de cada medicação. A gente trabalha muito na questão didática, né? É tipo uma psicopedagogia associada à enfermagem, fazendo desenhos, fazendo as caixinhas, fazendo toda uma questão assim bem ensino fundamental, né? Para que eles possam ter acesso a uma linguagem de fácil entendimento dentro daquilo que eles conseguem absorver de conhecimento, da importância de fazer uso das suas medicações. Eu acredito até que os nossos pacientes tenham um diferencial, né? Se a gente for fazer uma comparação com outros pacientes hipertensos de outras unidades de saúde, justamente porque eles têm esse acesso, essa facilidade de estar em contato sempre comigo e com a Fernanda para esclarecer as dúvidas, para ajustar a medicação. Mesmo que a gente não faça a caixinha, a gente cola os adesivos, né, da medicação da manhã, tarde e noite. Então, a gente, durante esses anos de ProHeart, a gente foi tentando fazer o melhor possível para que os nossos pacientes tivessem, de fato, uma boa adesão e, além disso, um bom entendimento, né, da importância de tomar sua medicação de forma correta. Mas são muitos desafios, né? Como o João
bem explicou, elucidou aí na aula dele, são muitos desafios para que a gente possa ter aí uma adesão de fato, né? E a gente tem até uma história que a gente brinca, né? Porque eles tinham uma certa aversão ao frasco da monitorização. E era algo que a gente não entendia muito bem o que se passava na cabeça deles, porque não tinha muita diferença da caixinha de papel, mas eles tinham, eu acho que uma questão afetiva à caixinha, né, de papelão. E a, os frascos da monitorização, eles a princípio rejeitavam, depois eles tinham medo, eles ficavam com medo de abrir, alguns jogaram fora, né? A gente teve alguns pacientes que no final da, da, da proposta dos frascos acharam que era como frasco de remédio, né, convencional, jogaram fora, e a gente ficou sem esse dado desse paciente. Mas é isso, né? Eu acho que quando a gente fala de doença crônica, a gente tem que abraçar mesmo o paciente, acolher nesse sentido de trabalhar de diversas formas, das formas que a gente puder, tiver acessibilidade, para fazer com que ele tenha aí uma melhor qualidade de vida fazendo essa adesão terapêutica. Eu acho que uma coisa que tem que ficar clara, né, agora nessa volta de fazer os frascos da monitorização eletrônica, é que os objetivos são totalmente diferentes, né? A caixinha é para ajudar ele a se organizar para o resto da vida, né? Aquilo não, aquilo é um negócio que o cara vai fazer 15 dias, que acho que a gente pode até dizer, ó, isso é para a gente acertar melhor a dose da sua medicação, e acho que se a gente voltasse a fazer a caixinha depois da monitorização eletrônica, seria muito interessante para esses doentes. Beth, Ana Luísa está perguntando a você, Bianca, o que é mais difícil, essa adesão medicamentosa ou a mudança do estilo de vida? Eu tenho uma opinião também. Eu também tenho. Olha, pela experiência do ProHeart, né, pela experiência que a gente vê, assim, eu acho que eles têm uma dificuldade de ambas, né? Mas a gente consegue um retorno melhor na questão da adesão, porque tem essa questão de troca afetiva, né? Que a gente faz com eles no ProHeart. Então, eles levam a medicação, a gente senta com eles, explica, mostra como é que tem que ser a tomada da medicação, tem a questão também da caixinha e tudo mais. Então, isso faz com que talvez a adesão seja um pouco mais facilitada nesse processo, né? Do que a mudança de estilo de vida, porque eu e a Fernanda não estamos lá 24 horas com eles incentivando a mudança do estilo de vida. Eu acho que a mudança do estilo de vida, não sei se vocês duas concordam também, tem muito a ver também com a condição socioeconômica. Às vezes você pedir para comprar determinados alimentos, não estou falando hortifruti, se você conseguir uma xepa, mas você tem alguns alimentos que são mais caros, né? Se essa pessoa trabalha fora o dia inteiro, as condições no ambiente de trabalho. Outro dia, Ana, eu estava conversando com uma pessoa que ela está no emprego em que é proibida, não tem espaço físico quase, é proibida de levar água, proibida de beber água no emprego. E ela precisa daquele emprego. Então, às vezes as mudanças de hábito de vida têm muito a ver com a condição socioeconômica. Eu não sei o que Bianca e Beth acham. Ainda tem a questão de carga de trabalho, né? Que é uma loucura isso. Eu falo assim, se eu preciso fazer... A Ana Luísa botou aqui o negócio da atividade física. Né? É a pessoa que sai de casa às 3 da manhã para conseguir chegar no trabalho às 7 horas da manhã e volta para casa às 11 da noite para dormir 3, 4 horas e olhe lá. Né? E você vai dizer, não, mas dá um jeitinho de fazer uma caminhada, o quê? Às 11 da noite ou às 3 da manhã? Qual é a melhor, né? Então, tentar... Eu acho que principalmente a história de entender a vida da pessoa, né? E eu acho que isso já faz diferença de cara quando você tenta entender a vida da pessoa e ela percebe que você está tentando ajudar ela a adequar as dificuldades a uma melhor qualidade de vida. Acho que é razoável. O Lucas está com a mão levantada há um tempão. Fala aí, Lucas.
Não, então, primeiro eu queria parabenizar o João pela aula, foi muito boa. E o que eu estava dizendo antes, queria perguntar, né, e fazer um comentário sobre a adesão medicamentosa. Eu acho que um dos desafios que a gente encontra na área médica também são as informações que as pessoas encontram na internet que às vezes conflitam com o que o médico está falando ali todos os dias, né? Então isso é muito difícil, que nem agora a gente está no terceiro período, eu estou tendo um pouco de contato com o atendimento médico. Já tinha pelo ProHeart, óbvio, mas eu vejo como as pessoas trazem informações que são absurdas, assim, e a gente não pode culpabilizar as pessoas por terem essas informações, né? Mas isso é um desafio muito grande, né? Você saber que às vezes ela vai encontrar uma informação que vai anular tudo que você vai estar falando ali naquele momento. Ué, agora mesmo, na quarta-feira, o doente que veio de parecer era um doente que tinha sido prescrito para ele hidroclorotiazida e enalapril, quando ele, na verdade, soube que era hipertenso, porque teve um quadro de nefrolitíase, aí teve que operar, e aí viram que ele estava hipertenso. Saiu medicado com enalapril e hidroclorotiazida. Né? Aí falou para a gente assim, há 15 dias eu parei a hidroclorotiazida porque eu vi na internet que ela faz mal para o rim. Como eu tenho problema no rim, eu parei de tomar hidroclorotiazida. E aí, como ele vê a pressão todo dia, e aí, e a tua pressão? Ah, não, ainda está boa. Quando eu estava tomando, ficava ali em torno de 13. Agora está 14, 15, tá bom. Quer dizer, um negócio totalmente louco, né? Eu perguntei ele, mas vem cá, você acha que o médico que estava te acompanhando na internação por um problema renal ia te passar um remédio que fizesse mal para o rim? Ah, tem razão. Né? Então é muito complicado. No dia que a gente estava fazendo agora do Dia Nacional de Hipertensão lá na Lapa, uma paciente que chegou com a pressão, uma senhora assintomática, mas com a pressão de 260 por 160. E aí os alunos ficaram assustados, eu estava lá, fui conversar com ela. Aí ela também tinha recebido no WhatsApp um negócio dizendo que o losartão fazia mal, que dava câncer, e aí com isso ela falou, não sei se os outros também dão, suspendeu todos os remédios. Ela usava 3 drogas e passou a usar nenhuma. Já há 2 meses que ela usava nenhum remédio. Né? Então, é complicado isso, bem complicado. Eu Ainda acho tem a que questão da falta de atenção de alguns locais onde dispensam a medicação para os pacientes. A gente teve uma história, não sei se você lembra, de um paciente que tomava atenolol, foi na clínica da família, dispensaram para ele alopurinol. E ele ficou tomando alopurinol durante um tempo no lugar do atenolol. Até Que beleza! Até Meu que ele Deus levou do as céu. medicações no ProHeart, e aí, quando eu e a Fernanda olhamos, eu falei, mas o senhor está tomando esse remédio aqui para quê? Alguém fez algum diagnóstico do senhor, de gota, alguma coisa nesse sentido? Ele falou, não, minha filha, eu estou tomando para pressão. Mas quem deu esse remédio? Foi o pessoal da clínica da família. Então, ainda tem essa questão, né, da similaridade do nome e dos nossos pacientes não terem um grau de instrução, talvez, que consiga entender isso, alguns não sabem nem ler nem escrever, e estava fazendo uso de algum tempo da medicação errada. E não foi uma única vez, né? Isso aconteceu já algumas vezes. Tiveram outras trocas também de medicações com nomes próximos. Não sei se a Fernanda se recorda. Isso é um problemão, né? Isso é um problemão, isso não é um problema, não. A Beth precisou sair, gente. Ela teve que entrar numa outra reunião, pediu até para eu ficar como hosters. Isso é um problemaço, né, Bianca? Isso não é um problemão, que a pessoa acha que está tomando também a medicação adequada e não está. E é isso mesmo. Vai lá, pede rapidinho e dispensam rapidinho e dispensam com a medicação errada, né? Outro Isso também é caso um outro problema sério. foi a hidralazina com a hidroclorotiazida. O cara fazia 150 miligramas de hidroclorotiazida. E saiu com 150 de hidralazina. Não, de hidroclorotiazida. Ele saiu com 150 de hidrocloro. Ele pegou. Ele tomava hidrocloro como se fosse hidralazina. Caraca. Levamos sorte desse cara não espoliar a ponto de fazer um problema mais grave, né?
uma iatrogenia mais grave, né? A sorte é que ele levou a medicação para a gente ajustar, sei lá, já tem uma semana só que ele tinha começado a fazer essa troca, né? Aí deu tempo da gente perceber o erro Sim, e corrigir e tal. porque senão a coisa estava... Acho que a Ana caiu.